bem, segurança pública, portanto, o tema central dos 62 minutos de hoje. A gente recebe aqui no nosso estúdio capitão Derrite, Guilherme Derrite, deputado federal aqui de São Paulo, gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio, Ricardo, Rose, Roberto Mota, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, pois bem, são vários assuntos quando a seara é segurança pública, seguramente um tema caro em qualquer campanha eleitoral, sobretudo aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, onde o Mota está. São, evidentemente, os dois grandes polos, as duas grandes cidades do país. E eu queria começar com a seguinte pergunta para o senhor. O que a gente precisa fazer para resolver de uma vez por todas? Eu, aliás, já fiz essa pergunta para o senhor, para a revistaoeste.com. Com cenas como a que a gente viu do chamado novo cangaço, ou domínio de cidades, o que precisa ser feito, além, evidentemente, do projeto antiterrorismo que passou recentemente na Comissão de Segurança Pública? Veja bem, Silvio, no Brasil, nós precisamos promover a reforma do sistema de justiça criminal. Essa é uma importantíssima reforma, tão importante como a tributária, como a previdenciária que nós aprovamos, como o novo marco do saneamento básico que nós aprovamos no Congresso. Só que reforma do sistema de justiça criminal não é apenas alteração da legislação. A parte mais importante passa pelo Congresso Nacional e é responsabilidade do Congresso Nacional, alterar as leis. Mas nós temos que mudar a forma como se faz o policiamento, como a polícia trabalha. Vocês deram um exemplo das urnas eletrônicas, né, de grandes potências mundiais. Você mencionou Bangladesh, Butão. Esse sistema de que a polícia militar faz uma parte da persecução penal e a polícia civil faz outra, são três grandes potências, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que utilizam esse sistema. Então, a reforma do sistema de justiça criminal, além da alteração da legislação, a maneira como a polícia atua tem que mudar, Ministério Público e Poder Judiciário também, porque existe um garantismo penal absurdo, existe uma política de desencarceramento em massa gigantesco no Poder Judiciário, e para fechar essa ponta, essa corrente, precisamos alterar e reformar o sistema prisional. Gary Becker, quando escreveu a Teoria Econômica do Crime, ele falava, o sistema prisional ele serve para inabilitar e neutralizar o criminoso. E o que nós vemos, Ricardo Salles, no Brasil, o criminoso ele vai para o sistema prisional fazer um MBA a pós-graduação. Ele não fica inabilitado de exercer a sua função no comando do crime organizado, no comando de sua facção. E o sistema prisional tem que servir para isso. Rose. O Silvio estava falando do novo pacote anticrime. Na sua opinião, o que faltou ou o que poderia ser acrescentado? Olha, tem tanta coisa para mudar na legislação penal, mas falando em teoria econômica do crime, que é o que eu sempre venho falando, que o crime é um negócio como outro qualquer, o crime organizado ele visa lucro, ele não quer enfrentar os policiais, eles tentaram fazer isso aqui em São Paulo em 2006 e o PCC teve um prejuízo muito grande, eles querem ganhar dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro. Enquanto nós não mexermos no que mais os afeta, que é o dinheiro do tráfico internacional de drogas, para eles vai continuar tudo muito bem. Então, veja bem, pacote anticrime. Qual é o cenário hoje? Uma infinidade de benefícios que o criminoso tem no Brasil. É muito difícil você apenar um criminoso. Vamos falar do estado de São Paulo. Um crime que aflige muito a sociedade. Crime de roubo. De cada 100 crimes de roubo, apenas 2 chegam na fase de pena. Os outros 98 roubos que acontecem não chegam nem na fase de pena. Por quê? Porque quando a PM prende em flagrante alguém, ele é levado para uma audiência de custódia. E dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do ano de 2021, 78% dos presos em flagrante foram liberados à audiência de custódia. Silvio, aquele caso de Araçatuba. Começa errado ali, né? O caso de Araçatuba, de novo cangaço, de domínio de cidades, que nós mudamos a tipificação para que seja enquadrado como terrorismo, no PL 149, aprovado na Comissão de Segurança Pública. E veja, um PL de 2003 do Coronel Alberto Fraga. Ele é um guarda-chuva, não é? Tem mais de 20 outros 28 projetos, porque o que é crime de terrorismo no Brasil? Importante a população saber. Só é considerado terrorismo se ele for cometido em razão de xenofobia, etnia, raça ou religião, que está previsto na Lei 13.260 de 2016, aprovada às pressas por causa das Olimpíadas. Por exemplo, esse crime de Araçatuba, com 10 carros blindados, 20 e poucos criminosos, com fuzis, com 100 quilos de explosivos, ele é um roubo majorado, um roubo qualificado, mas não é terrorismo. Vejam que não teve aula no dia seguinte, o comércio permaneceu fechado. Teve um cidadão que foi lá mexer por curiosidade num saco de pão lá que tinha explosivo e perdeu as 2 pernas, foi amputado as 2 pernas. Então, se isso não é terrorismo, o que é? Entendam? E aí,
dentro desse cenário, 78% dos criminosos presos, e esse caso de Araçatuba, a Polícia Civil chegou até o mandante do crime. E olha como o crime ele tem que ser encarado como uma atividade econômica. Quando a Polícia Civil chegou até ele, na investigação, falou, como é que foi essa ação? E palavras dele, lógico que são palavras informais, eu investi R$600 mil nessa ação, alugando veículos, contratando um cara para pilotar o drone, porque eu iria lucrar alguns milhões de reais. E esse cara, Silvio, sabe o que aconteceu com ele? Foi liberado na audiência de custódia. Não dá, é brincadeira. Bom, vamos abrir então aqui, ó, Ricardo, fica à vontade, Mota também, quando quiser participar, vamos, enfim, fazer aqui uma mesa de debates, porque o assunto é amplo, são vários aspectos a serem tratados e principalmente, né, aqui a gente valoriza muito o policial, nesse programa o policial é gente e gente da melhor espécie. Você está querendo... Mota, diga lá. Então, eu queria fazer, primeiro, Derrite, um prazer reencontrá-lo aqui. Quero dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei emocionado ouvindo você falar, porque é raríssimo a gente encontrar um homem público hoje no Brasil preparado e interessado pela causa da segurança pública, né? Até mesmo entre os policiais que seguem o caminho, né, de mandato parlamentar, poucos têm essa visão, esse preparo que você demonstrou aí na sua fala curta. Eu queria lhe fazer uma pergunta difícil, que é a seguinte: a primeira reação do cidadão comum, quando começa a entender um pouquinho de segurança pública, é espanto diante do desastre total. Você mencionou apenas um número, né? Apenas 2% dos assaltos são apurados, apenas 8% dos homicídios são apurados. No Brasil existe um número enorme, no último ano, se eu não me engano, foram 41 mil homicídios, mas a gente já chegou a ter 63 mil homicídios, um número muito parecido de desaparecimentos. E aí o segundo espanto do cidadão brasileiro é quando ele conhece a legislação, né? Porque a gente sempre tem aquela esperança de que vai ser feita a justiça. É a primeira reação das vítimas de alguém que sofre um crime, né? Nós queremos justiça. E aí você olha para a realidade e vê que a justiça não acontece nunca. Um assassino perverso no Brasil dificilmente fica mais de 10 anos numa cela. A gente viu pais que mataram filhos, filhos que mataram pais. Aquele caso do menino Juan Michael, que foi castrado pela mãe com a faca de cozinha. Um ano depois, foi morto com facadas, degolado enquanto ainda respirava, esquartejado, colocado os pedaços do corpo dele na mochilinha escolar, largaram num terreno baldio. Não dá 10 anos, essas mulheres vão estar na rua de novo. É a nossa realidade, né? Eu descobri que no Brasil um estuprador, quando chega na prisão, tem direito à visita íntima. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, deputado. A gente fica impressionado como a lei brasileira protege o bandido e como várias tentativas de corrigir isso parece que esbarram num lobby poderoso que permeia os corredores do Congresso, que está presente nas comissões, que neutralizou o pacote anticrime, quase que tornou o pacote um pacote pró-crime, e que é um lobby que defende interesses poderosos, alguns lícitos, outros não tão lícitos. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Olha, Mota, é uma ferida que pouca gente fala, pouca gente toca, mas eu pude perceber na prática o que aconteceu quando eu fui presidente da subcomissão de reforma dos assuntos penais dentro da CCJ, quando a presidente Bia Kicis eu fui eleito, na verdade, né? Nós iniciamos o nosso trabalho. Dividimos por áreas temáticas e de lá saíram 8 anteprojetos que estão prontos para serem votados no plenário. Para vocês saberem também, existe uma pressão muito grande da bancada da segurança para cima do presidente Arthur Lira, porque quando ele foi nos pedir voto, nós o apoiamos, mas nós falamos, nós precisamos de uma semana, pelo menos uma semana, para votar somente projetos que vão fazer a diferença na segurança pública. Eu tenho vários projetos de minha autoria, o que eu falo mais é aquele que causa um maior impacto, e assim, a população não consegue entender, que o Mota tocou no assunto, que é as saídas temporárias, criminosos que mataram os pais, que são concedidos esse benefício, que só existe em países garantistas como o Brasil, de sair na saidinha dos pais, mas nós queremos uma semana exclusiva de votações sobre
projetos de lei de segurança pública. E na CCJ, essa subcomissão, que teve o deputado Carlos Jordi como relator, saíram de lá 8 anteprojetos e nós enfrentamos a esquerda, vencemos em todos. Mas eu pude ver, Mota, e aí eu vou chegar efetivamente na resposta, o quanto, não são todos, não estou generalizando os advogados criminalistas, mas o quanto grandes escritórios criminalistas no Brasil fazem um lobby extremamente profissional nos corredores do Congresso Nacional para fazer com que a nossa legislação, que sofreu com o marxismo cultural, que é garantista assim, ao extremo, continue sendo ou se amplie ainda mais, porque na verdade é fruto de inúmeros recursos que são disponibilizados na legislação e os escritórios lucram, obviamente, com isso. Não é à toa que nós temos casos assim extremamente absurdos de criminosos que eu, pessoalmente, fiquei anos trabalhando aqui em São Paulo, quando eu atuava na Rota, tentando realizar a prisão de André do Rap, e esse criminoso saiu pela porta da frente dos presídios e, quiçá, um dia nós vamos encontrar. Então existe sim esse lobby de corredores lá, Mota, a gente espera enfrentá-lo e um dia vencê-lo. Saiu pela porta da frente numa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que já deixou a corte. Ricardo. Pois é, mas, Derrite, há uma questão que eu acho que permeia toda essa nossa constatação sobre a fraqueza das leis penais, o excesso de tolerância do processo de execução penal, né, e a própria postura da polícia. Você citou aqui a ser necessário entrosamento da civil com a militar, você como policial militar sabe bem dos detalhes de tudo isso, mas eu entendo que é uma questão, Silvio e Rosa, é uma questão antecedente. O Brasil, após o fim do regime militar, experimentou um absoluto aparelhamento das instituições, parte da imprensa, parte da academia, parte de uma série de órgãos, de instituições ligadas à área do direito, por pessoas de esquerda que foram sendo treinadas por uma mentalidade de esquerda e que é algo premeditado, às vezes inconsciente até, em você criminalizar a atividade policial, e aí fazendo uma alusão ao que foi no passado, durante o regime militar, a atuação da polícia. Então muitos desses esquerdistas, né, a tucanada como um todo, aí que eu brinco, a turma foi perseguida pela polícia, então acha que polícia é torturador, polícia é radical, polícia quer bater em bandido, polícia quer fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então o que acontece com essa turma? Criou, e aí isso permeou o processo legislativo, normas, etc., conselhos, criou-se um sentimento de que a polícia é corrupta e violenta, e o bandido é vítima do processo social. E, consequentemente, há um excesso de rigorismo contra a polícia, né? Tudo que a polícia faz, a presunção é de que ela realmente abusou, e tudo que o bandido faz é, não, coitado, não deve ter sido isso. Então, acho que há uma questão de mentalidade acima de tudo. Esta mentalidade precisa mudar. E como é que você acha que a gente consegue, na sociedade, depois de 30 anos, eu diria, de esquerda, aparelhando todos esses órgãos, a teoria aqui do Gramsci, né? Como é que a gente consegue mudar a mentalidade da sociedade? Eu não estou falando nem dos políticos. Os políticos são reflexo da sociedade. Olha, Ricardo, aí é a guerra cultural que nós vivemos, né? O professor Olavo sempre falou sobre isso. E o que o Gramsci disse? Olha, em democracias enraizadas, onde o sistema capitalista já está instalado, nós não vamos conseguir transformar a ditadura do proletariado pegando em armas. Vamos para as escolas e universidades. Então, o que nós temos que fazer? E nós estamos começando a fazer, produzir conhecimento científico. Aí eu sou chato e pego no pé. Quem são os deputados ou os especialistas em segurança pública que doam o seu tempo para criar conteúdo, para escrever livro, para criar documentário? Tem outros órgãos aí produzindo documentários. A coisa começou a andar no sistema de segurança pública porque nós chegamos no limite. Isso que o Mota falou de 63 mil, no Brasil, no governo PT, já chegou a quase 70 mil homicídios ano. Aí nós comemoramos em 2019, Mota, a maior queda histórica desde 1979, com a chegada do presidente Bolsonaro, creio eu, por inúmeros fatores, entre eles a própria especulação do criminoso, que falou, opa, agora tem um governo que não é mais pró-bandido, pró-crime, é pró-policial. Eles também ficaram com receio. Isso o sistema de inteligência das polícias conseguiu captar. E a gente está aprendendo a lutar nessa guerra cultural que nunca foi o nosso campo. O nosso campo era cumprir missão. A gente, como militar, vamos cumprir missão. Eu fui entender isso quando eu fui fazer faculdade de Direito, depois de formado na Academia do Barro Branco. Aí eu fui
aluno do professor Olavo de Carvalho, eu falei, peraí, o que deu certo e onde deu certo? Por que Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo e o Rudolph Giuliani transformou lá? Fui estudar a teoria das janelas quebradas, fui ver que a política de tolerância zero deu certo e o Brasil vem caminhando no sentido contrário, descriminalizando o uso de drogas, tem até deputado que quer institucionalizar e legalizar o furto, não vou nem falar em drogas para eles, né? Agora, aqui, nós estamos num movimento de retomada, a população está consciente, e é o que eu falo lá no plenário da Câmara, eu falei já na tribuna, que o sangue das milhares de vítimas escorre nas nossas mãos, que nós somos o responsável. Nós temos, o Congresso Nacional tem que assumir esse papel preponderante de mudar a legislação e tornar o crime não mais um negócio compensador economicamente. E o criminoso, quando ele decide, ele toma a decisão de cometer um delito, ele primeiro, uma questão de caráter, e segundo, ele coloca na balança a questão econômica. É econômica, é uma decisão econômica. Compensa ou não compensa? Aí para cometer um crime de roubo, de homicídio, qualquer delito que seja, ele fala, eu vou ter audiência de custódia, se eu for preso, é muito difícil, se eu for preso, eu tenho visita íntima, auxílio reclusão, saída temporária e a progressão de regime, cumpro um sexto, eu estou na rua. Então, é um negócio, infelizmente, compensador. Nos espanta muito ver essa mentalidade que você está se referindo sendo disseminada e financiada por grandes empresários brasileiros, né? Você vê empresários brasileiros, inclusive de sucesso internacional, bancando, né, esse espraiamento dessa mentalidade de liberação de drogas, contra as armas, né, de excesso de sexualidade precoce nas crianças. Quer dizer, toda essa agenda de desmonte dos princípios conservadores e da família, e que desaguam, na maioria das vezes, no fomento à insegurança pública, né, quando você desestrutura a família, desestrutura a sociedade, você aumenta claramente o problema de segurança pública. E você vê grandes empresários brasileiros que são um sucesso nas suas áreas de trabalho, mas destroem a célula máter da sociedade brasileira. Ricardo, não só brasileiros. Se você pegar esse Instituto Sou da Paz, ONG Fogo Cruzado, para quem não lembra, ONG Fogo Cruzado foi aquela que entrou com ação na Suprema Corte, junto com o Partido Socialista Brasileiro, para que as operações fossem proibidas, Mota, aí no teu estado do Rio de Janeiro, para que os policiais não pudessem subir o morro. E eles são financiados não só por brasileiros, mas por globalistas internacionais. Exatamente. Antes do Mota falar, a Rose também, eu vou passar a palavra para a Rose, deixa eu colocar um pouquinho mais de tempero aqui nessa discussão, em cima do que o Salles falou, porque também tem um outro lado aí evidentemente, como jornalista, eu posso dizer que é o lado da mídia, que também contribui muito com isso. A bandidolatria que ainda existe, aliás, está crescendo nos últimos anos dentro das redações. O bandido tratado como coitadinho, você chega no limite de olhar uma manchete dizendo que a polícia entrou em confronto com o bandido. Você chega no limite de ver determinados jornalistas que trabalham, inclusive, em grandes portais de notícia, em perguntar para um entrevistado e dizer assim, olha, se um bandido apontar uma arma para o policial, você acha que o policial deve fazer o quê? Ora, bolas. O policial tem que se defender. Ah, mas ele deve atirar para matar? Ora, vá. Apontando uma arma para um policial, ele deve falar o quê para o bandido? Você quer a viatura emprestada para dar uma volta? Né? E a gente vê jornalistas fazendo isso, aliás, quase que todos os dias. Rose, você depois a gente chama o Mota. Deputado, São Paulo é o estado mais rico do país. No entanto, o salário dos policiais é o menor. Como o senhor vê a atuação do governo Dória em relação aos policiais e em relação à segurança, já que os números de violência têm aumentado no estado? Olha, eu não vou nem falar só no João Dória e nem no atual governador, que é o candidato do João Dória aqui no estado de São Paulo. Eu falo do governo PSDB. Nós sofremos aqui, eu particularmente na pele, por ter sido policial militar por 16 anos na ativa, mas nós temos o estado mais rico, a maior arrecadação e que menos valoriza o seu policial. Não é só o policial militar, é o policial militar, civil, policial penal, o agente socioeducativo. A pior remuneração, com a maior carga horária de trabalho, na PM, no próprio Corpo de Bombeiros também, e policiais, mais de 7 mil policiais pegando cesta básica para sobreviver. Se a gente falar aqui em pirâmide de necessidade de Maslow, o policial hoje, ele presta um serviço para a sociedade, passando necessidade na casa dele. Então nós estamos assim na pior fase. E ao invés disso, são investidos recursos em câmeras. Eu já imaginei que vocês fossem falar da Câmara, eu tenho um contraponto sobre isso, mas assim,
Respondendo efetivamente, foi mais um tucano que passou, mentiu, em época de campanha disse que criminoso ou vai para o caixão ou vai para a cadeia, etc e tal, vai ter o segundo melhor salário, não cumpriu absolutamente nada, continuamos com um dos piores salários, se não pior em alguns pós-graduações do Brasil, e pior, fez questão de colocar chuveiro quentinho para o criminoso nos presídios. Vamos trazer o Mota aqui para o nosso debate. Mota, traga um pouco aí da tua enorme experiência nessa área também em relação ao Rio de Janeiro, né? O calcanhar do estado do Rio de Janeiro é a segurança, isso já vem de décadas. Silvio, o Rio está longe de ser, hoje em dia, o pior lugar em termos de segurança pública, né? O que acontece com o Rio é que a gente tem um fenômeno que é tão bizarro que ele ultrapassa a compreensão da maioria das pessoas. Só no município do Rio de Janeiro, existem mais de 1.400 favelas, todas dominadas pelo narcotráfico, à exceção de uma, que é a que fica do lado do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, a favela Tavares Bastos. É a única no Rio de Janeiro em que você pode ir tranquilo, inclusive fazem muita filmagem lá de novelas, de filmes, mas todas as outras estão absolutamente dominadas pelo narcotráfico, com o auxílio de uma decisão da Suprema Corte, na DPF 635, que em junho de 2020 proibiu as operações nas favelas para não prejudicar as operações humanitárias de auxílio à pandemia, né? Lógico, os traficantes devem ter ficado muito comovidos e eles provavelmente não estão atrapalhando também as operações. Só que não, né? Agora, eu só queria dar um complemento nisso que o Ricardo Salles falou e você comentou também, um exemplo muito específico. Não faz uma semana que um grupo da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, né, que tem ali dentro uma incubadora de ideias de extrema esquerda absurda. Olha, o nome do grupo é Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades. A sigla é GENI. É um grupo formado por sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, gente que nunca pegou uma arma, nunca fez uma prisão, não conhece o Código Penal, mas esse grupo, baseado em dados levantados por eles e analisados por eles mesmos, alguns desses dados originários desse tal fogo cruzado, que o Derrite mencionou, esse grupo produziu um relatório dizendo o seguinte: no Rio de Janeiro, a cada 9 dias acontece uma chacina policial. Eu baixei o relatório e li. O relatório não se sustenta, é uma grande bobagem, é uma peça de propaganda ideológica. Mas você sabe o que aconteceu, Silvio? A manchete da maioria da mídia. Imediatamente, as manchetes, as matérias eram chacinas no Rio de Janeiro. Tá? Eu tive até um episódio peculiar com o repórter, que abriu uma matéria falando nisso, e aí me perguntaram o que você fala, se referindo especificamente a uma operação que houve aqui no Jacarezinho, onde morreram 27 bandidos, porque a polícia chegou lá para cumprir o mandado judicial, a operação tinha sido levantado o sigilo da operação, os bandidos estavam preparados e enfrentaram a polícia com arma de guerra, só que enfrentaram a CORE, a equipe mais especializada do Rio de Janeiro, do lado do BOP. Aí morreram 27 vagabundos, desculpe, é o termo técnico que a gente usa no meio policial, né? A gente, eu digo que eu não, nem policial eu sou mais. E aí abriram com essa pergunta, tragédia, a mídia inteira repercutiu isso. Chacinas e tragédia. É essa luta que a gente está lutando, né? Nesse episódio especificamente de Jacarezinho, Mota, eu me recordo do mais importante jornal do Rio de Janeiro no dia seguinte, né, e você lembrou muito bem, os baita profissional da Cora, eles subiram, lá de cima do morro tinham casa-mata, né, eles foram metralhados lá de cima pelos criminosos, com, entre outras coisas, granadas, e aí o principal jornal do Rio de Janeiro no dia seguinte foi descobrir quem era, o que tinha levado aqueles criminosos ao mundo do crime, que idade eles tinham, vítimas da sociedade, vítimas da falta de governo no Rio de Janeiro. Esse negócio de colocar o pessoal, a militância do PSOL para debater nas universidades, como você bem citou, nunca dá muito certo. Salles, passo então a bola para você. De fato, é piada, né? Você assiste aquele filme Tropa de Elite, você vê bem a mentalidade hipócrita, né?
de uma elite da sociedade que consome droga, incentiva o crime e depois exige segurança pública. Né? Então é uma coisa meio ridícula. A gente até acha esse negócio de uso de drogas, eu tenho dito isso sempre, o pessoal mais esquerdinho obviamente tem contrações, mas o que eu acho? Consumo de droga é que nem comprar carga roubada. Se você comprar carga roubada, de qualquer coisa é crime, receptação. Consumo de droga devia ser crime também, receptação. Pegou o cara com cigarro de maconha, cana. Pegou o cara com cocaína, cana. Mas não é um dia. É que nem trata o traficantezinho. Coitado do menino pobre. É preso porque estava com um monte de cigarro de maconha para vender para rico playboy que quer aparecer para namorada, mete todo mundo em cana. Deixa um riquinho, filhinho de papai do Leblon, da Vila Madalena, de onde quer que seja, deixa o cara 4, 5 meses na cadeia, ele nunca mais vai pensar em fazer graça com um negócio desse. Agora, você pega o cara, libera no dia seguinte, na mesma hora, né, nem no dia seguinte, libera, faz um termo circunstanciado lá, vai embora, e o coitado do menino pobre que estava vendendo para ele fica na cadeia 2 anos lá no coisa. Mas o que eu queria falar com o Derrite é a opinião dele sobre as câmeras. Ele falou que tem um contraponto, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa câmera no peito dos policiais. Gerou muita polêmica o fato da câmera, e todos sabem da minha proximidade com o ex-ministro Tarcísio de Freitas e das conversas que eu tenho com ele a respeito de segurança pública. Primeiro dizer que nós não somos contra a transparência, eu particularmente, creio que o Tarcísio também não estou aqui como porta-voz dele, mas eu suponho que não, mas na minha opinião, não sou contra, mas a maneira como ela foi implantada aqui em São Paulo, onde a câmera grava ininterruptamente, onde está sim sendo utilizado como instrumento de inibição do serviço do policial e que tem um custo muito alto, essa que é a verdade, São Paulo optou por monitorar o policial. Em contrapartida, Silvio, eu creio que a população não saiba a quantidade de condenados, segundo dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estão nas ruas. E eu trago aqui para vocês. Por ano, 500 mil de condenados em São Paulo. 350 mil hoje, nesse exato momento. Temos 350 mil condenados respondendo seus crimes em liberdade. Claro que é porque a legislação é frouxa, que a progressão de regime, infelizmente, por conta das execuções penais, ela beneficia o criminoso? Sim, mas ao invés de colocar uma tornozeleira eletrônica, segundo dados públicos do último contrato do próprio governo do estado, a tornozeleira eletrônica custa em média R$ 270 para monitorar cada condenado que está nas ruas. E a câmera no peito do policial custa R$ 600. Então, entre monitorar e inibir um policial de trabalhar, porque é o que vem acontecendo, e monitorar um preso, um condenado, na verdade, né, que deveria estar preso, não está, na minha visão como profissional e especialista em segurança pública, seria muito melhor monitorar o preso. Aí você pode pensar assim, mas monitorar o preso não funciona. Funciona. A Polícia Militar, em parceria com o Poder Judiciário, tem um projeto piloto na região de Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto. Eles fizeram um projeto Vida. E aí o policial militar, dentro do seu itinerário de patrulhamento, ele sabe aonde que estão os condenados respondendo em liberdade. Ele vai durante o patrulhamento e o policial tem que ser chato. O cara que entrou na polícia tem que querer incomodar criminoso. Ele passa lá, deixa eu ver aqui, está aqui na casa, pegou o criminoso depois das 8 horas da noite, no boteco lá, onde não poderia estar, deveria estar dentro de casa. Notifica direto para o Poder Judiciário e a autoridade judicial chama o advogado. O que seu cliente estava fazendo às 10h30 da noite, nesse local aqui, que é ponto conhecido de usuário de droga, tem tantas prisões, tantas condenações aqui na minha vara criminal, pode regredir para o regime semiaberto. Começou a fazer isso. O percentual de reincidência criminal no estado de São Paulo, Silvio, é de média de 50%. Nessa região onde foi implantado o Projeto Vida, caiu para menos de 9%. Eu prefiro investir na tornozeleira eletrônica e num programa como esse, do que colocar uma câmera no peito do policial, que custa 3 vezes mais. O Brasil parece que é mestre em copiar só as partes ruins dos projetos, né? Porque nos Estados Unidos e na Inglaterra tem, mas os policiais têm uma retaguarda legal. Eles têm uma segurança jurídica. E as pessoas falam do nosso presidente Bolsonaro. E o presidente queria dar carta branca para o policial. Não. Eu estive recentemente numa solenidade, na formatura de espadins dos cadetes da Academia do Barro Branco, acompanhando o presidente Bolsonaro, e lá no discurso dele ele falou: um dos meus sonhos como presidente da República é fornecer para o agente de segurança pública a tão sonhada segurança jurídica para que ele possa atuar. Para quando ele sair do seu serviço, seu horário de serviço e for para casa, que ele possa voltar para o convívio familiar sem aquela expectativa negativa de chegar um
um agente do Poder Judiciário, lá, um oficial de justiça, levando uma intimação que ele se tornou réu em algum processo. Muito bem, olha, deputado Capitão Derrite, muito obrigado pela gentileza de vir aqui presencialmente ao nosso estúdio. Desejo boa sorte aí na tentativa de reeleição e, como eu disse agora há pouco, aqui o policial é muito valorizado. Esse programa valoriza muito a atuação da Polícia Militar, especialmente da Rota. Obrigado, Silvio, Ricardo, Rose e Roberto. Foi uma honra estar com vocês.